Vamos lá, galera. A gente fala nesse vídeo aqui sobre John Arias. O vídeo é só sobre isso. E a gente vai falar aqui mais uma vez sobre informações, tá? Quando for especulação, quando for alguma coisa disso, eu sinalizo que é. Mas esse vídeo a gente trata porque Fabrizio Romano, talvez o jornalista mais conhecido no mundo sobre negociações, jornalista que tem mais de 25 milhões de seguidores e que cobre todo o cenário do futebol mundial com apurações sobre transferências, cravou que o John Arias tem um acerto com o Wolverhampton. E é a partir disso que a gente vai falar, porque tem a apuração dele, a informação dele, mas tem as nossas informações aqui também, tem a nossa visão, até porque o Fabrizio Romano já errou. E o meu objetivo aqui nesse vídeo, já deixo claro aqui pra vocês, enquanto vocês vão deixando o like, se inscrevendo aqui no canal, meu objetivo aqui nesse vídeo é que você saia bem informado, sabendo de tudo. Sobre opinião, tá? De saída de John Arias, etc. Eu vou organizar isso tudo pra poder sair num vídeo quando o John Arias virar público e falar, ó, acabou a janela, eu fico no Fluminense e pronto, tô no Fluminense. Ou então, olha, a venda foi sacramentada, etc, etc. Obviamente que tudo que eu falo aqui tem um pouquinho da minha opinião. Toda notícia que eu dou tem um pouquinho da minha opinião, porque, desculpa te informar, mas imparcialidade no jornalismo nunca vai existir. Agora, eu vou tentar aqui nesse vídeo me ater ao que é notícia, tá? Tô falando isso porque eu lembro da venda do Luiz Henrique, eu lembro que muita gente ficou desesperada de, meu Deus, tem que dar opinião. E eu, pelo menos, prefiro não ficar dando 4 opiniões diferentes porque mudou um detalhe da notícia. Beleza? Vamos embora, então. Feito o disclaimer aqui já do início, já passado a notícia básica. Como eu falei, o Fabrizio Romano, acordei hoje, vou dar o bastidor aqui pra vocês. Acordei hoje, peguei o celular, olhei e tava a Letícia, uma das nossas designers no Jornada, com uma carinha de choro escrito, gente, alguma coisa assim no WhatsApp. Eu falei, meu Deus, né? Enfim, deu merda, morreu algum jogador, alguma coisa aconteceu. E eu abri assim mais ou menos, olhei, ninguém tava falando nada, e ela falou, não, é do John Arias, tô falando do John Arias aqui. Porque tinha saído essa notícia aqui do Fabrizio Romano. Deixa eu botar a tradução aqui, ó. O Wolverhampton fecha acordo com o Fluminense pelo John Arias, aí tem o Here We Go, né, que é dele quando ele crava uma notícia. E aí diz aqui que a taxa é próxima a 20 milhões de euros. E o John Percy, do Telegraph, eu vou falar dele já noticiou que o John Arias já aceitou se juntar ao Wolverhampton com a viagem já sendo organizada. Vamos ver o que o John Percy falou também, né? Sempre útil a gente ir lá, né? Se ele citou alguém, a gente vai lá ver o que esse alguém falou. Aí na tela. O Wolverhampton e o Fluminense está se aproximando da contratação. É porque, na verdade, eles lá usam o time no plural, né? Os Wolves estão se aproximando da contratação do ponta do Fluminense, John Arias. Uma taxa de cerca de 15 milhões de libras foi acertada pelo colombiano. De acordo com o Sky Sports Lyle, que é o Lyle Thomas, não é isso? Lyle Thomas, o Wolverhampton considera o meio-campista André como indisponível para venda neste verão devido ao interesse da Juventus. Essa parte do André até interessa a gente, mas não é o assunto do momento, né? Então vamos lá. O que eles têm, tá? O que eles lá fora têm? Que o John Arias, o clube inglês, está, quando diz are closing in, né? Está muito perto de assinar o contrato. O Fabrizio Romano já coloca que o Wolverhampton assinou, né, acertou o acordo com o John Arias. Não assinou literalmente. Então, vamos lá. O Fabrizio Romano, o tweet dele foi feito 8h16 da manhã daqui do Brasil. O John Percy foi 8h14. Então, um tá falando que tá muito perto, o outro tá falando que tá fechado. O valor, o Fabrizio Romano traduziu de libras para euros, mas ainda assim não tá exato.
Se você fizer uma conversão hoje básica, você vai ver que 15 milhões de libras, que é o valor que o John Percy está dando aqui, 15 milhões de libras, não dá 20 milhões de euros, dá 17 milhões de euros. E depois eu vou falar da minha apuração também. Então, também não está 100% ali, né, acertado. Então, assim, criou-se um frisson, porque o Fabrício Romano é, como eu abri aqui falando, o jornalista talvez com o maior nome, a maior credibilidade relacionada a transferências no mundo. A gente aqui foi apurar, a nossa galera do GE. Globo. Do GE. Globo, não. Eu não tô no GE. Não falha aqui. A nossa galera do Jornada, tá? Fomos apurar. Primeira apuração que a gente teve, Vitor Lessa publicou rapidamente que, até o momento, o Fluminense garantia, tá? Isso ali por volta de 10 da manhã, tinha garantindo que não estava fechada a negociação pelo John Arias e que as conversas com o Wolverhampton, o Lessa falou com alguém do Fluminense que pediu para falar em off, tá? Foi isso. Tinha um acordo encaminhado com o jogador, o clube inglês com o jogador, mas não havia chegado uma oferta, uma proposta oficial dos ingleses para o Fluminense. O primeiro detalhe. Tinha uma garantia de que o Fluminense está falando que não chegou uma proposta oficial ainda para o Fluminense. Então ele pode ter um acordo que quiser com o jogador, mas não tinha chegado. Eu fui apurar também. Falei com uma pessoa do mercado que tinha me garantido a informação dos 15 milhões. Falando, olha, segue esse valor, não teve qualquer mudança. É 15 milhões de euros mesmo. E é muito difícil que o valor seja acima disso. Ou pelo menos consideravelmente acima. E aí vale a gente lembrar uma coisa que é sempre bom alertar. Quando um jornalista da Inglaterra diz que o clube vai pagar 15 milhões de euros, por exemplo, não necessariamente o Fluminense recebe, ou os clubes aqui recebem 15 milhões de euros. Porque tem o intermediário da negociação que às vezes já, pega 10%, por exemplo. Que não tem nada a ver com o empresário do Arias, não tem nada a ver com o Patriotas. Vou falar, inclusive, já sobre a situação do Patriotas também. Não tem nada a ver. Então, não necessariamente o que eles pagam lá é o que o jogador foi comprado aqui, entendeu? Não sei se deu pra perceber. Não é nada ilegal, é só porque você tem intermediário nessa situação. E aí, enfim, então, beleza. Mantém ali a questão de que a proposta que eles estão enviando é de 15 milhões de euros, tá? E que é bem provável que o Fluminense aceite essa proposta. O Fluminense está até agora dizendo que a proposta não chegou. Mas o Fluminense não se manifestou oficialmente se vai aceitar ou não uma proposta. E aí faz ok, né? Obviamente é ok, porque não chegou a proposta. Como é que você vai responder sim ou não para uma proposta que não chegou? Bem, fui falar também com a galera do Patriotas, que tem 50% do John Arias. Cabe lembrar, o Fluminense comprou 50% do John Arias do Patriotas. Na época ele jogava pelo Santa Fé, mas o Fluminense comprou 50%. 50% ficou com o Patriotas de Boyacá, que é um time da segunda divisão do Campeonato Colombiano, foi até pra final da segunda divisão esse ano. E aí, enfim, me interessava muito, porque uma prática que o Fluminense já tentou algumas vezes, vocês vão lembrar que até fui eu que dei essa notícia aqui também, lá em 2022, se eu não estou enganado, 22 ou 23, agora minha memória me trai um pouquinho, o Nino estaria saindo do Fluminense para o Tigres no México. Estava tudo acertado entre o Nino e o Tigres, estava tudo acertado entre o Fluminense e o Tigres pelo valor. Só que o Fluminense virou, eu não lembro exatamente o valor, mas era tipo 5 milhões de dólares. O Fluminense queria ficar com 4 milhões de dólares pelo Nino. Só que só tinha 50%. Ligou pro Criciúma e falou, e aí, 4 milhões de dólares, eu fico, você fica com 1 e eu vendo agora. E o Criciúma falou, não vou aceitar isso, tá maluco, vou perder dinheiro e tal. E o Fluminense tentou negociar e não rolou. Então, poderia haver alguma coisa relacionada ao Patriotas dessa maneira também. Então, fui apurar lá se tinha tido algum contato. Enfim, a pessoa que eu falei lá do Patriotas, uma pessoa também com cargo de direção, me garantiu que até hoje nunca houve um contato do Fluminense, que tudo que eles fazem é através do representante do John Arias, e o representante do John Arias fala com o Fluminense, que eles consideram o Fluminense um sócio, e como sócio, eles esperam que sejam tratados dessa maneira também numa possível venda. Ou seja, tem um receio ele também, né, nessa questão da venda. Eles estão acompanhando, ele estava completamente inteirado lá, essa pessoa, em tudo que estava acontecendo na negociação do John Arias,
E que também, enfim, foi algo que foi falado, é que sempre vai fazer o melhor para o jogador, o foco é em fazer o melhor para o jogador, para os negócios, etc. Então, o Fluminense ainda não tem qualquer garantia de negociação sobre ficar com uma parte maior desse valor, tá? Foi para isso que eu fui falar com a galera do Patriotas, saber se havia a possibilidade do Fluminense ficar com a parte maior desse valor. Por enquanto, ainda não há negociação relacionada a isso, pelo menos não diretamente com o Fluminense. Por último, agora sim, porque aquela hora que eu falei, eu tinha lido, acabado de ler a notícia do GE. Globo. Diz que o Wolverhampton, o GE. Globo publicou que o Wolverhampton consultou o Fluminense para negociar o John Arias por 20 milhões de euros, não recebeu a resposta ainda, ou seja, foi uma consulta, não foi uma proposta, mas, novamente, mantém a informação de que virá uma proposta. Essa consulta foi ainda durante a Copa do Mundo, o Fluminense não respondeu por causa disso, e que não chegou proposta formal ainda, mas ninguém está vendo essa negociação como algo fechado. Diz que a matéria do GE diz aquilo que a gente já havia publicado, que a negociação é vista como muito provável, e que o Fluminense continua focando, perdão, a diretoria continua entendendo que o sonho do jogador morar na Europa é muito forte e que está tentando extrair as melhores condições para isso. Enfim, tá? A gente está de olho em todas as informações, eu posso garantir isso, que assim que sair informação, a gente vai publicar aqui, ou assim que a gente apurar a informação. Estamos falando com bastante gente, tentando entender toda essa situação. O que me parece, para poder fechar esse vídeo aqui, sem ser só um bolo de informações para você. O que me parece, tá? Aí aqui agora, novamente, não é uma análise, não é necessariamente uma opinião sobre a negociação, mas é uma análise de tudo que eu vi publicado, da forma como eu vi, de tudo que eu apurei. O Fluminense renovou o contrato com o John Arias no início do ano e manteve um acerto. Já ouvi falar de ser formal, mas, enfim, o que a gente tem garantido é de um acerto informal, ainda como o anterior de vendê-lo para a Europa, em caso de uma proposta com os termos X e Y. O John Arias jogou 6 meses, se destacou ainda mais no Mundial, chamou a atenção de quem ele queria chamar a atenção, que era da Europa. Né? Da Europa que ele quer, não da Europa da Europa-Ásia, né? Da Eurásia, né? Da Rússia, da Turquia ele até queria também, mas enfim, da Rússia ou da Arábia e etc. Chamou a atenção de um clube da Premier League que o quer. O John Arias nunca escondeu de ninguém a sua vontade de jogar na Europa. Mas olhando hoje a saída dessa maneira, por um valor considerado baixo, para os padrões do que se esperava para um jogador que está na seleção da Copa do Mundo de clubes, junto com o Thiago Silva. Você olha a seleção inteira ali, você fica maluco quando vê que o John Arias, o nosso jogador, tá lá. E a saída dessa maneira, depois de uma entrevista coletiva como foi aquela da renovação dele, não deixa de, né, deixar o torcedor... Inclusive, eu tava reassistindo agora a entrevista. Tô reassistindo agora a entrevista. Não vai deixar de soar complicado pro torcedor entender, né? Mas a situação me parece essa. O Fluminense está no aguardo de chegar uma proposta oficial para dizer ok. Basicamente é isso, me parece isso. A proposta oficial só vem normalmente quando você já tem um ok na negociação. E o Fluminense me parece já ter dado esse ok e está só esperando a proposta oficial para poder fechar essa venda. Vamos ver. Esse final todo é análise, tá? Lembrando bem, isso não é informação. É análise baseada no que eu tô apurando, no que eu tô vendo sendo publicado. Deixa o like, se inscreve. Tem live agora no Jornada. Ali a gente vai debater um pouco mais relacionado à opinião também sobre isso. Tamo junto, se inscreve. Até a próxima. Valeu.